Olá, imigrante! Se você é brasileiro e está vivendo em Portugal, este é o canal. Sim, porque aqui eu vou te contar se você deve ou não declarar o imposto de renda para finanças e quais são os critérios com que você precisa se preocupar, como é que você vai fazer aquela parte da simulação, quais são os investimentos que você precisa declarar, quais são os rendimentos, o que é que acontece, tem residente não habitual, não tem aquela confusão? Bora lá? Olá, eu sou a Cíntia e se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Hoje, você, brasileiro que chegou em Portugal neste último ano de 2024, porque eu vou deduzir que se você chegou antes, em 2023, você já passou pelos perrengues necessários normais e já está começando a se preocupar com sua declaração de imposto de renda. Já sabe se deve ou não declarar o imposto, mas se você ainda tem dúvida, esse vídeo também é para você. Você, brasileiro, chegou aqui em 2024 e pensou, vou abrir uma atividade, não é? Para poder emitir recibos verdes, sendo Uber, fazendo qualquer serviço manual, que aqui precisa muito, né? Lá em Portugal é muito necessário, emite os recibos. Lindo! Precisa declarar imposto de renda, mas Cíntia, foi só 10 euros, não interessa. Abriu atividade, tem que declarar imposto de renda. Cíntia, mas eu nem emiti faturas, não interessa. Abriu atividade, tem que declarar imposto de renda. Sim. E quem mais tem que declarar imposto de renda? Quem teve rendimentos de salário, quem teve rendimentos de pensão acima de 8.500 euros, quem teve ganhos com rendimento de aluguéis, de venda de imóveis, né, com mais-valias. Quem mais tem que declarar? Quem teve rendimento com investimentos que não teve o imposto deduzido na fonte, todo mundo tem que declarar. E quem tem rendimentos no exterior também tem que declarar. Sim, por quê? Você vem para Portugal, aí você faz o seu NIF, aí você vem com um visto, sei lá que visto qualquer que seja. E aí você pensa, olha, eu tô aqui, eu sou residente fiscal, porque eu já fui nas finanças e já atualizei o meu endereço, né? Se você não sabe, atualizar o seu endereço nas finanças é abrir a sua residência fiscal. Ao contrário do Brasil, que você precisa esperar o ano seguinte para fazer sua declaração de imposto de renda declarando que você retornou ao Brasil, em Portugal você atualiza o endereço nas finanças. Atualizou o endereço nas finanças, abriu a residência fiscal. Cíntia, eu nem tenho residência fiscal em Portugal. Por que eu vou declarar o imposto de renda em Portugal? Porque você teve rendimentos em Portugal. No Brasil, quando a gente faz a declaração de saída definitiva ou quando a gente não é residente fiscal, a gente não declara imposto de renda. Você paga os seus impostos por guias avulsas, né? Vende um imóvel, GCAP, paga o DARF, tá feito. Tem o rendimento de aluguel, Sicalc Web, paga o DARF, tá feito. Tem o rendimento de trabalho assalariado. Seu empregador retém 25%, tá feito. Tem o rendimento de aposentadoria, o INSS retém o imposto devido e tá feito. Você não entrega a declaração de imposto de renda no Brasil se você não é residente fiscal. Em Portugal, você entrega. Tem lá uma parte perguntando se você é residente, se você não é residente, se você tem residência parcial. Se você teve rendimentos em Portugal, desses tipos todos que eu falei aqui agora pro Brasil, precisa declarar o imposto de renda em Portugal, mesmo não sendo residente fiscal. E quem é isento de declarar o imposto de renda em Portugal em 2025? Quem teve salários, pensões, aposentadorias abaixo de 8.500 euros no ano. Quem teve rendimento totalmente tributado na fonte, por exemplo, você só tem a poupança que você tem lá no banco. Essa poupança é tributada na fonte no momento do rendimento. Se você só tem isso, já tem o seu imposto pago lá, você não precisa fazer uma declaração de imposto de renda, porque as finanças já comeram a parte dela e elas já estão tranquilas. Se você recebe subsídios sociais não tributáveis, mesmo que seja acima dos 8.500, se eles são do tipo não tributáveis, você também não precisa declarar imposto de renda. Mas se você pode declarar o imposto de renda, se você, por exemplo, teve um rendimento anual de 5.000, declarar o imposto de renda é uma boa forma de você ter um comprovante de rendimento. Além do que, se em algum momento o imposto de renda foi retido de forma indevida, por conta de que você é isento, as finanças vão te devolver esse valor. Então, considere sempre fazer a declaração do seu imposto de renda. Agora, vamos entender como é que funciona a declaração de imposto de renda em Portugal. Agora que você já sabe se você vai ou não declarar, vamos entender como funciona. O imposto de renda em Portugal, a temporada de imposto de renda em Portugal, abre no dia 1º de abril e vai até o final de junho. Durante este período, você vai ter que
declarar o seu imposto de renda totalmente online. Sugiro que você sempre comece pela declaração pré-preenchida, porque o que quer que seja que tenha acontecido no seu NIF vai estar lá na declaração. Se você teve rendimento de trabalho somente assalariado, essa declaração pré-preenchida é suficiente para você. Você só vai conferir os dados e entregar e tá livre. Agora, se você, além desse trabalho assalariado, também teve rendimentos no exterior, você vai precisar preencher o anexo J. E se você também tem o residente não habitual, aquele benefício fiscal lá, que congela o seu imposto de renda em 20% no máximo, que isenta você de pagar mais valias que você pode receber no exterior pelos próximos 10 anos, da data que você se torna residente não habitual até 10 anos, entre outros benefícios. Se você tem um residente não habitual, anexo L. Aí você vai chegar aqui neste vídeo e vai pensar, ok, atualizei o agregado familiar segundo o vídeo que a Cíntia deixou aqui. Vou deixar aqui o card, apesar de que eu acho que a essa altura do campeonato já venceu o prazo. Atualizei minhas faturas no e-faturas, então isso tudo que você fez já vai ser puxado para a informação. Mas, mesmo assim, mesmo você tendo dito que a sua esposa faz parte do seu agregado, os seus filhos fazem parte do seu agregado, na hora de declarar o imposto de renda, se eles forem constar como dependentes e outros titulares, você precisa ter o NIF e a senha para poder validar o cadastro dessas pessoas na hora de preencher o seu imposto de renda. Eu achei isso muito louco da primeira vez que eu fiz a declaração de imposto de renda em Portugal. Porque no Brasil, se a pessoa é uma criança, a gente só coloca lá o nome e o CPF, né? Aquelas informações que pede lá independente. Se você declara a sua esposa como sua dependente, seu marido, seu companheiro, quem quer que seja, também só basta colocar lá. Se essa pessoa não fizer uma declaração que desminta que isso aí é uma mentira, vai ser considerado que é uma verdade. Mas em Portugal não. Em Portugal, se você quiser colocar uma pessoa como sua dependente, você tem que ter o NIF e a senha dessa pessoa, ou essa pessoa tem que ir lá e colocar o NIF e a senha na hora para validar que ela está dando ciente de que realmente é sua dependente. Então, para fazer sua declaração, fica sabendo, precisa do NIF e senha de todo mundo para poder fazer a validação de todo mundo que você declarar lá. A observação importante: sua esposa, seu marido, seu companheiro não são seus dependentes, ok? Vamos entender o que é a titularidade em Portugal. Se você é casado, casada, unido de fato, você deve ser o titular da casa. Mas o seu marido, esposa, companheiro, o que quer que seja, pode ser titular também. Então, quando você for declarar na declaração de imposto de renda, você não vai colocar o seu companheiro ou companheira como dependente, mesmo que ele seja totalmente dependente. No Brasil, a gente tem essa ideia de que se a pessoa não tem rendimentos, ela é nossa dependente. Em Portugal, não. Se a pessoa não tem rendimentos, ela não é titular da casa. Então, você tem algumas opções. Você pode ser casado ou unido de fato, um titular. No caso de você ser o único provedor da casa, só você tem rendimento na casa. E você pode ser casado ou casada, unido de fato, 2 titulares, quando o casal tem rendimentos. Quando é que eu vou ser um titular e quando é que eu vou ser 2 titulares? Por exemplo, se você tem um emprego e ganha 1.200 euros e a sua esposa tem um emprego e ganha 1.100 euros, 1.000 euros, vocês são casados 2 titulares. Porque vocês dois compartilham das despesas da casa de forma quase igual. Se você é casado e tem um rendimento de 5.000 euros e sua esposa, seu marido, seu companheiro é casado com você, mas tem um rendimento de um part-time de 400 euros, você é casado único titular. Você é responsável por quase todas as despesas da casa sozinho. E é assim que funciona o raciocínio. E por que esse raciocínio é tão importante? Porque isso pode dar uma dedução muito grande no seu imposto de renda. O que acontece? Se você está em uma casa com 2 titulares, não tem por que você ter dedução de imposto de renda, porque você não é o único provedor da casa. As despesas são compartilhadas, a responsabilidade é compartilhada. Mas se você é o único titular e, por exemplo, tem 3 dependentes e tem um companheiro, companheira casada, enfim, são 3 pessoas que são dependentes de você. Só que somente muda o nome, na verdade. Essa pessoa que é titular ou não vai ser deduzida do imposto de renda como se fosse um dependente. Mas o nome que se usa em Portugal é de titularidade. Mas o restante é isso. Então, é muito bom você pensar sobre isso. Será que você é o único titular? Será que vocês são 2 titulares? Se vocês acham que somente por ser casados e morarem na mesma casa são 2 titulares, não necessariamente. Vocês podem estar
perdendo aí uma boa dedução de imposto de renda. Analisem isso direitinho. Mais um detalhe importante, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui eu vou postar como preencher todos os anexos. Eu já tenho uma playlist, vou deixar aqui para vocês, onde eu mostro o preenchimento desses anexos referente ao ano passado. Esse ano eu vou postar novamente esses vídeos. Se mudou alguma coisa, vocês vão ficar sabendo. Se eu tiver dicas novas, vocês vão ficar sabendo. Então, se inscreve logo aqui e já compartilha com todos os grupos de WhatsApp para poder todo mundo ficar sabendo que vai fazer a declaração de imposto de renda de Portugal junto comigo aqui no YouTube. Segunda coisa, se você estiver fazendo o preenchimento da sua declaração de imposto de renda, existe também a possibilidade de simulação do imposto a pagar ou do imposto a ser restituído, assim como existe no Brasil. Entretanto, essa simulação só pode ser feita antes de preencher os anexos J ou L. Quando você preenche os anexos J ou L, a simulação não está mais disponível, você não consegue mais ver quanto é que você vai ser restituído, precisa ser feito na mão. E Cíntia, vocês aí na Contadora do Imigrante fazem a declaração de imposto de renda? Sim, nós fazemos. A declaração de imposto de renda de Portugal, se tiver rendimentos no exterior, e a declaração de imposto de renda Brasil também se tiver rendimentos no exterior ou para não residentes. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma declaração simples para fazer em Portugal, não faz sentido você vir fazer com a gente, porque a nossa especialidade é a declaração do anexo J e do anexo L. É esses cálculos aí que a gente tem que estar analisando com bastante cuidado, fazer as conversões corretamente. E na nossa declaração, a reclamação graciosa também já está incluída no pacote. Então, se a gente fizer um cálculo e achar que vai ter uma tal restituição ou um tal pagamento e as finanças não aceitarem o nosso cálculo, a gente faz a reclamação graciosa e isso tudo já está no pacote contratado. Para a declaração de imposto de renda Brasil, a mesma coisa. Se você tem uma declaração simples para fazer, tem um monte de contador muito qualificado no Brasil que pode te ajudar. Nós somos especializados em fazer a sua declaração preenchendo os rendimentos no exterior. Então, toda a parte de rendimentos no exterior que você tiver, a gente preenche, a gente faz para você. Logo, sim, você pode contratar contato@contadoradoimigrante.com. Fala com a gente, entra na nossa fila de espera, porque assim que for liberado, assim que abriu a temporada de declaração de imposto de renda, a gente vai disparar os e-mails para vocês e vocês vão ficar sabendo que a gente já começou a fazer as declarações e já vou poder seguir com a contratação. Mas, por enquanto, vocês já podem ir separando a documentação necessária. Precisamos de quê? Tudo. Somente. Tudo que tem a ver com rendimentos, com movimentação financeira, tudo que tem mais-valia, tudo que você movimentou pelo mundo, a gente quer saber. Na verdade, não é a gente, né? As finanças querem saber, a Receita Federal quer saber, a gente está aqui para ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curto, já sabe, compartilha com todo mundo tem que saber. E até a próxima. Tchau!